Hoje, como eu disse, a gente continua a nossa conversa sobre a agrobiodiversidade, mas hoje com enfoque sobre, né, o papel dos povos, né, dos sujeitos que estão no campo. E aí, para, né, nos ajudar nessa reflexão, trazer aí os elementos para que a gente possa juntos refletir, né, debater. Continua com a gente nessa aula hoje a professora Ângela May, né, que é PhD em etnobotânica pela Universidade de Nova York, é também professora adjunta na Universidade Federal do Pará, atua no programa de pós-graduação em agriculturas amazônicas e tem, né, um acúmulo grande aí com as comunidades e povos tradicionais da Amazônia. Estará com a gente também o professor Flávio Barros, né, que esteve com a gente na aula passada, e aí, para aqueles que não estavam, né, na aula passada, volto aqui a apresentá-los, né, o professor Flávio é PhD em conservação pela Universidade de Lisboa, é professor associado na Universidade Federal do Pará, pesquisador do CNPq e atual presidente da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, atua nos programas de pós-graduação em agricultura, em agriculturas amazônicas e antropologia, na Universidade do Pará, Federal do Pará. E também, né, nosso terceiro convidado aí para estar com a gente nessa aula é o Felipe Caetano, camarada aí, né, que faz parte da Coordenação Nacional do Movimento Camponês Popular, atualmente está no Sergipe, é sergipano, na verdade, né, e é agroecólogo, né, formado na Universidade Federal de São Carlos. Bom, é que com esse time aí que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E aí, quero chamar a professora Ângela, já para assumir aqui o microfone. Tá bom. E começar. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Estou compartilhando aqui uma apresentação. Acho que tá no modo da apresentação, vocês, tá? Ok, perfeito. Assim. Tá, muito obrigada, Jéssica. Queria agradecer mais uma vez a coordenação desse curso muito maravilhoso e agradecer os outros participantes, os palestrantes e todos vocês, não? Que estão colaborando conosco hoje. Eu imagino que a gente vai ter um debate bem rico no final. Então, eu já vou iniciar minha apresentação, que, como a Jéssica falou, hoje a gente vai explorar mais esse tema da agrobiodiversidade através dos exemplos, alguns estudos de casos e exemplos de como, do papel dos povos tradicionais e comunidades camponesas, agricultores familiares, na manutenção e conservação da agrobiodiversidade. Então, hoje eu trago um exemplo da região do Médio Solimões, que fica no estado de Amazonas, às vezes é mais conhecido como Amazônia Central. Então, o título da apresentação hoje, que é bem representante da dinâmica da agrobiodiversidade dessa região, é chamado Uma Agrobiodiversidade em Movimento. Essa apresentação foi feita em coautoria com minha colega, pesquisadora Débora Lima, que ela é do UFMG, e vamos lá. Então, nessa apresentação, se dá tempo, eu vou fazer sobre esses dois itens, mas se não, eu foco nesse primeiro ponto, que é sobre o sistema SAT, seria o Sistema Agrícola Tradicional Ribeirinho, e eu vou falar sobre essas características. É um sistema, um SAT, que é caracterizado por uma movimentação, não? E essa movimentação
a entrada, a saída, a substituição das manivas e outras variedades de espécies e variedades de plantas se dá pelas trocas, não pelos próprios agricultores e as escolhas e experimentações que esses povos fazem nos seus agroecossistemas. Aí, no final, se tiver tempo, que eu tenho apenas 15 a 20 minutos para apresentar o caso, se tiver tempo, eu falo um pouco sobre a resiliência desse sistema e, hoje em dia, os riscos, não, e as ameaças. Aqui, eu já tinha passado para vocês ler, não, nosso estudo de caso, que foi publicado no boletim do Museu Geld. Então, vocês têm esse artigo. Depois, se vocês têm mais curiosidade sobre o caso, vocês podem ler mais sobre isso. Ou talvez vocês já tenham lido, tá bom? Então, esse aqui é o mapa que mostra a área de estudo, não? Então, como eu falei, já fica no estado de Amazonas, bem no meio. Você pode ver... Licencinha, não está passando o slide. Ah, não está passando? Não. Você está falando do mapa e ainda está no primeiro. Ok. Porque está passando para mim. Agora está passando para vocês agora? Não. Ainda não. Não? Ok. Agora sim, agora sim. Sim. Só que Agora saiu sim. daquele modo de apresentação, não? Ok. Mas dá para ver assim, gente? Dá sim, professora. Tá? Ok. Tá, então, assim, eu tinha falado... apenas aquela última slide foi a citação do artigo que você já tem. Tá? Aqui a área de apresentação, a área de estudo, fica no estado de Amazonas, bem no meio. É uma região mais isolada, né? Se só chega de barco ou de avião, que acontece que tem um corredor de unidade de conservação, não? Então, fica numa região que ainda é relativamente bem conservada em termos da floresta. E o estudo aqui foi feito em duas reservas de desenvolvimento sustentável, a reserva Mamirauá e a reserva Amanã. Okay? Nessas reservas moram vários povos e comunidades tradicionais. Eles se auto-identificam como ribeirinhos, mas também tem vários povos indígenas também que são reconhecidos e moram dentro dessas áreas também. Okay? Aqui vocês podem dar uma coisa que eu não falei no outro slide, é que tem vários ambientes nessas duas reservas, mas assim, tem uma divisão básica entre as áreas alagadas, não, as várzeas, e a terra firme. Então, aqui, mas além dessas, da terra firme e várzea, tem outros tipos de ambientes, tem igapó, tem outra coisa que a gente chama de paleovárzea, que é uma área mais de transição entre a várzea e a terra firme. Mas aqui você pode ver uma foto que mostra o ambiente da várzea, numa época que a água está subindo, não? Essa é uma várzea sazonal, então, os paraenses, pessoal daqui, dessa área do estuário da Amazônia, a várzea sazonal da Amazônia Central, do Médio Solimões, é diferente porque as águas sobem assim, é uma diferença muito, muito maior, as águas podem subir até 12 metros na época do enchente. E aqui vocês podem ver, no meio dessa baixa da árvore, essas aqui são manivas. Então, isso mostra, mostra um pouco como as pessoas, os povos e os agricultores, eles têm que fazer esse planejamento, se eles residem na várzea e plantam na várzea, porque todos os anos tem que fazer a colheita, né, das mandiocas antes do enchente. Então, aqui você pode ver uma das formas que as pessoas conservam essas sementes colocando em plataforma ou transferindo para áreas de terra firme. Então, tem várias estratégias que são importantes para a preservação e manutenção desses estoques de sementes. Aqui a gente pode ver um sistema de roça.
representa uma roça que é bem tradicional dessa região, além das manivas e suas várias variedades. É bem comum ter abacaxi, banana, e, inclusive, se o agricultor, a família, já está pensando que essa área vai virar um sítio, não? Que seria um sistema de SAFs tradicional, então, combinado com as manivas, também vão plantar mudas de palmeiras, ou açaí, ou outros tipos de frutas no meio. E depois da colheita da mandioca, de 2 colheitas de mandioca, vai virar um sítio, né? Aí essas outras espécies vão ser manejadas depois. Ok. Então, um pouco mais sobre essas características desse sistema. Não, a gente está falando, aqui eu estou falando das roças, especificamente hoje, não? Porque tem os outros áreas também, não? Os sítios, outros sacos, os quintais, que tem outra agrobiodiversidade, mas pelo tempo, hoje, a gente vai falar sobre essas mandiocas. Então, nessa região, os agricultores ribeirinhos, eles têm uma preferência pelo cultivo de mandioca que eles chamam de rendosa e de cor amarela, não? Rendosa seria uma mandioca que a parte da batata rende na farinhada, não? Que produz bastante farinha. Aí, todas as famílias cultivam uma combinação de manivas chamadas fortes e fracas, não? Essa é uma caracterização local em que as mandiocas fortes são caracterizadas por ter batatas mais secas, a parte da mandioca, que eles rendem bem, como eu falei, na farinhada, isso é muito importante, e aí que eles vão desenvolver depois de um ano no solo. E o termo utilizado para isso é que elas são mandiocas que aturam. Aí eles podem aturar, não, até 2 a 3 anos em áreas de terra firme. Também essas fortes são boas e combinadas para plantar em áreas de floresta. Eles são preferidos nesse ambiente da terra firme, porque se eles duram por até 3 anos no solo, os agricultores eles podem voltar para as áreas de roça e colher e fazer a farinha conforme as necessidades das famílias. Então, isso é muito importante, é uma característica essencial desse campesinato, porque a farinha, a mandioca e a farinha dá um aspecto de segurança, né? Tanto na parte dos alimentos, mas como também uma fonte de renda. Então, por outro lado, as manivas fracas, não, são entendidas que eles desenvolvem mais rápido, não? Então, eles vão, depois de plantar, eles vão produzir as batatas ou as partes das mandiocas de forma mais rápida, de até 5 a 6 meses. Eles produzem muita goma, então eles são selecionados para fazer um tipo de farinha na região que é chamada de farinha ova, que tem um caroço assim, bem no formato de uma ova. Também na região eles chamam de farinha de Guarani, que é uma cidade na região, porém, muitos agricultores dessa região fazem, não somente lá em Guarani. Também são mandiocas que são ótimos para tapioca, beiju, mas eles têm mais água. Aí eles quebram na farinhada, né? Então não rendem tanta farinha. Mas são boas para plantar na capoeira. Então, nessas áreas que tem um solo mais utilizado, ou uma terra mais cansada, as fracas desenvolvem mais rápido. Então, eles falam, são as preferidas na várzea, porque nesse sistema da várzea, a mandioca tem que estar pronta depois de 5 meses, 5, 6 meses, aí as famílias tiram e colhem as mandiocas quando a água está subindo. Também essa da parte mais social cultural, todos os anos tem um dono e dona das festas de santo das comunidades, aí costumam plantar essas manivas, porque eles precisam fazer muita farinha nas épocas de festa, tanto para um alimento para as pessoas que participam da festa, mas também como uma forma de renda. Então, eles falaram isso para a gente, que as manivas fracas são importantes para o pessoal que faz as festas também.
Então, assim, aí uma coisa que é interessante, que a gente vem falando dessa parte dinâmica da agrobiodiversidade, e até das próprias variedades. As manivas fortes, eles podem passar a ter características de manivas fracas. Então, nas áreas de roça, se tem cruzamento, não, entre as variedades. Então, ao longo do tempo, algumas variedades, eles vão mudando das suas características. E isso foi uma coisa bem interessante para a gente ver. E a outra coisa que é crucial, chave... boa, professora. Tudo bem? Eu ouvi alguém falando, mas eu acho que não foi uma pergunta. Outra coisa importante é que nesse sistema, os agricultores, eles experimentam manivas nascidas. Quais são as manivas nascidas? Elas são as manivas que nascem naturalmente na roça, que não foram plantadas. Eles podem têm origem de outras capoeiras no passado, não? Então seriam as plantas de pessoas do passado, mas também pode ser porque ainda a mandioca tem essa habilidade, não? Ele se reproduz também de forma assexuado e sexuado. Então, pode ser também que nasce dessa parte mais, digamos, sem a intervenção, mas depois passa a ser uma parte do sistema manejado, e os agricultores, eles experimentam. Essa maniva nascida. Então, eles vão plantar novamente para ver se vai produzir alguma batata mandioca que tem essas características interessantes. E aqui, eu vou apresentar alguns dados, não vou apresentar todos os slides, mas a gente pode ver algumas mais características. Então, nesse estudo, a gente visitou 13 comunidades, aí incluíram mais de 288 agricultores. Aí, nessas comunidades, tinha uma riqueza total de 54 variedades, uma riqueza média de 10 variedades por comunidade, e coleções familiares com 3 variedades em média. Ok. Então, a gente usou esse termo, as coleções familiares, não? Pensando numa família, não, nas famílias, e todas aquelas roças que eles têm, seria em todas essas roças, as coleções, então, são todas as manivas que as pessoas manejam. Então, assim, as variedades de manivas de um casal de agricultores cultivado num dado momento, um momento em tempo, vamos dizer, costumam ser pequenas. Vamos dizer que, se a gente compara, por exemplo, com outros polos de diversidade no Rio Negro, seria que a gente podia dizer, mas isso é uma diversidade mais baixa. Só que quando a gente analisou, tem uma variação muito expressiva na composição das coleções. Aí vou explicar isso mais aqui. Por exemplo, tem uma coisa muito dinâmica. Nessa comunidade de Boa Esperança, em 5 anos, não, que a gente tinha esse privilégio de ter dados de 2005 e depois dados 5 anos depois. A gente podia ver como que mudou as coleções das famílias. Então, nesse caso, não, assim, 10 agricultores aumentaram o número de variedades nesses 5 anos, 8 diminuíram e apenas 4 mantiveram as coleções com o mesmo tamanho. Não? Em média, as coleções passaram de 3 para 13,4 variedades, mas a composição, não, as variedades específicas mostrou uma variação bem maior. Esse slide assusta um pouco, mas é apenas para mostrar aqui no meio, a gente pode ver, em termos de números, como que as coleções, então o número de variedades que cada família maneja, como mudou entre 2005 e 2010, quando retornamos para campo. E aqui, todos esses nomes aqui são os nomes dados das variedades. E a gente pode ver em vermelho as variedades do sistema e aqui em verde as variedades que entram no sistema.
Então, uma coisa interessante para ver é que em um dado momento, então se pode ter até, vamos dizer, poucas variedades por família, mas ao longo do tempo, cada família, ao longo da carreira de uma agricultura, por exemplo, ela vai ter mantido muitas variedades. E a gente queria entender um pouco mais sobre por quê. Por que isso acontece? Não? Então, é muito importante para pensar nesse exemplo que você tem uma riqueza no nível espacial de todas as comunidades e temporal, ao longo do tempo. Não? E isso nos leva a refletir um pouco mais sobre essa ideia da perda ou a transformação, como a gente falou na semana passada. Então, assim, eu vou passar por isso aqui, esse slide, para chegar nessa pergunta, né? O que procuram com tanta experimentação? Então, por que dar preferência para algumas manivas e não outras? Quando fizemos a pesquisa com algumas agricultoras, a gente perguntava, mas por que a senhora deixou de plantar essa maniva? Aí falavam muito assim, não, é porque a gente deu preferência para esse outro, né? Então, é porque esse outro nos serve melhor. Que tinha umas características que a gente gostou bastante. Não? Então, foi uma coisa, não foi uma perda, foi uma escolha de procurar outra variedade por outro motivo. Tá? Então, na terra firme, a gente pode dizer que essa rotatividade é informada por duas dinâmicas. Esse processo que eu já expliquei, ativo, de decidir abandonar certas variedades que são consideradas inferiores e plantar outros que têm essas características melhores. Nessa especialidade que na região que eles têm, de fazer a farinha ova, faz com que procuram essas variedades que rendem bem, sabe? Que comportam bem também nesse processo. Mas também a gente já notou um processo que é mais passivo, que as pessoas falaram, eu tinha essa maniva, eu gostava muito. Só que, por um descuido, acabei não plantando mais e agora não acho mais. Então, tinha essa parte também, levando uma perda não intencional da estoque de variedades. Então, era isso, né? Chegou um momento e já sentiu falta. Na várzea é complexa, não? Porque você tem toda essa dinâmica da enchente. Então, assim, tem essa mesma preferência de pessoais, de alguns agricultores que buscam essas características. Tem a dinâmica de enchente. Isso é uma coisa que ia falar no final, acho que não vai dar tempo, mas está mudando a frequência das enchentes grandes naquela região. Então, os agricultores passam por mais aperto. Quando a água sobe fora de época e não tem tempo para colher as roças, então isso leva um prejuízo no outro ano. Quando as famílias perdem por causa dessas variações sazonais, o que acontece? Eles vão para as comunidades na terra firme e, dependendo do que esses estoques locais têm, vai determinar a roça do ano que vem, de certa forma, não? Mas outros já estão fazendo essas outras estratégias de estocar manivas mais preferidas em plataformas, em flutuantes. Outras, por causa das mudanças nos regimes de enchente mesmo, outros estão procurando, através de parentes, áreas na terra firme, pessoal da várzea, não, áreas na terra firme, não, assim, em áreas ao redor das cidades, não, para ter um banco de manivas, de sementes, para não ficar tão arriscado. E também tem um processo mais longo de integração de manivas fortes. Isso é uma coisa interessante. Umas manivas fortes, que são aquelas que aturam mais, não, que são mais apropriadas para a terra firme, agricultores da várzea, eles falam que essas manivas passam por uma fase de adaptação, não? Quando eles mudam da terra firme para a várzea, eles vão adaptando essas manivas. Então, isso é algo que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, eu vou só apontar para algumas dessas conclusões e passar para os colegas, porque já são quase 20. Então, é importante sobre esse caso, né?
o protagonismo dos agricultores nessa dinâmica da diversidade, que é resultado de uma prática de experimentação ativa. Aí, se a gente compara com alguns outros locais da Amazônia, eu sempre falei desse exemplo do Rio Negro, eles podem não ter tão alto padrão em algum dado momento em tempo. Só que é bem dinâmico, não? É bem movimentado. Então, acho que a gente tem que pensar na diversidade tanto na escala temporal e na escala da paisagem também. Então, a dinâmica é definida por um conjunto de fatores que inclui o contexto das práticas econômicas, as condições ambientais e a relação histórica da população regional com a mandioca. Eu não tenho tempo hoje para falar, mas eles têm todas umas práticas também de fazer o que eles chamam de um coração da roça, que é entendido como bem importante em termos da mãe da roça, né? Você planta umas plantas específicas no centro da roça para agradar a mãe da roça. Então, tem esse aspecto assim, social e cosmológico bem interessante, que bem importante. Então, é isso, né? Que tem esse permanente processo de seleção de variedades, que estabelecendo uma produção ativa da diversidade. Aí, finalmente, além da curiosidade e do interesse em experimentar novas manivas em busca de uma maniva que consideram melhor, a mudança também é promovida pela instabilidade do ambiente, em termos da várzea, dos próprios cultivares, que podem ser manivas fortes que vão para fracas. Aí, nesse caso, teria que procurar outro tipo de maniva, e que pode mudar suas características genéticas. A mandioca é uma espécie que tem essa facilidade genética de ter uma diversidade no nível genética também, e é um dos fatores que dá origem dessa tanta variedade, não, em uma espécie, não? Então, a gente falou desse nível da agrobiodiversidade, a mandioca tem muito a variedade dentro da própria espécie. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu posso compartilhar o resto dessa parte da apresentação no grupo e só dizer obrigado. Obrigada, professora Ângela. Sempre muito bom ouvi-la, ainda mais com essa também. temática aí, né? Você falando sobre as manivas me fez lembrar de uma matéria que, em 2020, a ONU declarou a mandioca como o alimento do século XXI, né? Pela importância que a mandioca tem na nossa esqueci o termo, mas na nossa alimentação, né? E o quanto diversa ela é cultivada em mais de 100 países, né? Então, é uma missão, né, gigantesca essa que os camponeses carregam aí, as comunidades tradicionais, na preservação desse alimento que é tão importante. Bom, vamos então dar sequência aqui, né, a nossa aula, que está bem animada, o pessoal aí comentando no chat, deixando as perguntas, fazendo comentário. Isso aí, gente, vamos que vamos. Quero convidar o professor Flávio para que assuma aqui o microfone dessa sala. Maravilha. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Ângela. Obrigado, Gelcier, compas que estão aqui conosco. Bom, a professora Ângela falou aí de um contexto, né, de uma comunidade ribeirinha no bioma Amazônia, e uma comunidade que está no seu território, né, relativamente trabalhando e desenvolvendo o seu sistema agrícola tradicional. E eu vou falar de um contexto de uma comunidade quilombola, no Cerrado, no Mato Grosso, em que, há cerca de 45 anos, essa comunidade foi expulsa do seu território. Ela foi destituída
do seu lugar, da sua terra, do seu território. E eu vou contar um pouco dessa trajetória, né, dessa luta e a resistência dessa comunidade quilombola da Bocaina, de como eles vêm desenvolvendo estratégias de defesa do território, de proteção das suas sementes, da sua agrobiodiversidade, nesse contexto de desterritorialização, tá? Nós compartilhamos no grupo os artigos, né, relativos a essas duas atividades, a esses dois casos, o da professora Ângela e esse caso aqui no Mato Grosso, tá? Então, eu intitulei a minha apresentação hoje, Fomos Despejados Aqui, Memória e Tradição como Estratégias de Reprodução, Resistência e Luta pelo território e defesa da agrobiodiversidade dos quilombolas da Bocaina, em Mato Grosso. Esse caso é um caso que a gente vem acompanhando há quase 10 anos, né, nessa região, e conta com a situação dessa comunidade quilombola que, na década de 70, no início da década de 70, foi expulsa, né? Foi desterritorializada por um grupo de fazendeiros que chegou na região e deu um golpe nessa comunidade, tá? Expulsando, né? Houve muito conflito e até hoje esses conflitos existem, tá? E essas famílias camponesas, elas ficaram, como se diz na região, esparramadas. Tiveram que ir para diversos municípios e lugares de Mato Grosso e, nesses lugares, desenvolveram, né? Conseguiram ainda, de alguma forma, com muita resistência, proteger, de alguma maneira, as suas sementes. Mas a grande maioria, né, vamos dizer assim, que boa parte da comunidade ficou ali mesmo próximo da região da Bocaina. E é um pouco sobre esse contexto que eu vou falar para vocês, de como uma comunidade é expulsa do seu território e vai viver na beira de uma estrada, na beira de uma rodovia, né? Você pode passar, por favor, Jussi, para o próximo. Josier? E para mim aqui passou. Não está passando. Não, Mas, enfim, só um momento. eu vou seguindo para a gente não atrapalhar a questão do tempo. Pronto, passou agora, passou. Né? Então, o que é que a gente trabalhou nessa pesquisa? Né? A gente vem desenvolvendo um acompanhamento dessa luta e desse conflito junto ao Ministério Público Federal, tá? Inclusive, houve a condenação do INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que a terra, o território fosse devolvido a essa comunidade, né? Então, nesse estudo de memória e de resistência e luta dessa comunidade, a gente vem destacando como que essa cultura, essa identidade, essa forma de conservar a sua agrobiodiversidade vem sendo desenvolvida mesmo nesse contexto de expropriação, né? Então, aqui a dona Antônia diz assim, lá onde a gente morava era muito bom, colhia cana, fazia rapadura, os homens montados no burro, não tinha estudo. A gente não ia no hospital, o remédio era aqui na Arruda, 5 folhas, fazia chá, tomava, não tinha dor de cabeça. A terra lá era preta, tinha uma mina de água bem limpinha e colocava no pote. Fazia forno de barro, panela, prato, fazia um beiju, criava gado solto, fazia farinha de milho, pamonha. À noite a gente reunia para a mãe falar, rezar, dava conselho e contava história. Ela falava que a gente tinha que ser simples, que nem um passarinho, sem medo de nada. Né? Então, essa é uma memória do tempo em que essa comunidade vivia no seu território. Pode passar, José.
E aí a gente fala, né, nesse contexto de conflito, né, que aconteceu na década de 70, esse povo quilombola no município de Porto Estrela. A gente entende aí que houve uma espécie de grilagem dessa terra, tá? Os fazendeiros apresentaram um documento da venda dos pés de laranja, mas que, na verdade, quando a liderança assinou esse documento, era um documento que estava passando a terra, né? Essa comunidade, ela tem o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares, tá? E hoje a situação da condenação do INCRA pelo Ministério Público Federal e está agora no momento de elaboração do laudo antropológico e do relatório para que o Estado conceda de volta essa terra tradicionalmente ocupada por essa comunidade. Tá? Pode passar, por favor, José. Então, aí eu vou pular essa parte, porque diz respeito às categorias de análise que a gente estudou nesse contexto de investigação, né, de pesquisa, do papel dessas comunidades tradicionais na conservação e uso da agrobiodiversidade, porque é esse o foco de hoje. A gente está vendo aqui esses dois casos, na prática, como ocorre uma conservação in situ, esse conceito que a gente estudou na aula passada, como ocorre essa conservação on-farm, também pode ser assim chamada, não é? E o diferencial é que a gente tem aqui um contexto de conflito e de expropriação do seu território. Tá? Pode passar para o 6, por favor, José. O outro. Pode passar para o outro, José. Pronto. Aqui é o mapa da região. Opa, agora passou demais. Pode deixar aí na parte do mapa. Então, aí a gente vê o estado de Mato Grosso, tá? Que é um estado reconhecidamente um estado de agronegócio, né? Em que o agronegócio é muito forte. E aí a gente tem um mapa mostrando aí nesse triângulo e nessa bolinha aonde as comunidades viviam nessa parte aí, não é? Num cinza mais forte, e depois a gente tem a comunidade Pé de Galinha e a comunidade de 7 Barreiros, né? Que é a bola e o triângulo é a comunidade Pé de Galinha. Ou seja, essa comunidade ela foi expulsa de um território vasto, né? Em que eles faziam uso de diversos ecossistemas e foram viver aí na beira dessa estrada, justamente cercado, né, porque os fazendeiros criaram uma cerca para separar esse território dessa beira de estrada, e o que aconteceu depois que essas famílias rurais quilombolas foram expulsas, elas voltaram para o seu território para trabalhar como empregados desses fazendeiros. Então, imaginem a dor, o lamento, o sofrimento de você voltar para a sua terra na situação agora de empregado ou quase escravo desses fazendeiros, né? Então, esse processo realmente foi bem doloroso. Próximo, por favor, José. Bom, aqui é um pouco do contexto de como a gente desenvolveu o estudo, tá? A partir de observação participante, a gente viveu na comunidade, acompanha a comunidade até hoje, realizamos um estudo da agrobiodiversidade, fizemos todo o inventário das espécies e variedades encontradas, né, nas diferentes roças das famílias, estudamos como que essas sementes crioulas elas são conservadas,
geralmente a partir de trocas, né, de processos e de circulação entre as famílias, e também esse sistema de aumento da diversidade nas roças se dava justamente a partir da circulação dessas comunidades e da sua interação e reciprocidade com outras comunidades quilombolas e de camponeses em toda aquela região ali de Mato Grosso. Pode passar, por favor, José. Realmente, Ângela, o tempo em que... Pronto, aqui é o contexto do golpe, não é? E a expulsão violenta, houve muita morte, houve casas que foram queimadas, destruídas. A gente acompanha o caso de uma senhora que perdeu praticamente toda a sua família e que guarda as suas sementes no município de Barra do Garças, né? Para que, quando esse conflito seja, enfim, definido, poder retornar para esse território e desenvolver as suas sementes, né? Desenvolver os seus alimentos. Próximo, Josier. Bom, aqui tem uma fala de Dona Marieta, né, que diz assim: mas eu, Thaís, como você vê, vivo aqui, aparento uma pessoa alegre, mas é só para os filhos se sentir contentes, alegres e continuar. Como falo para você, não gosto muito de tocar no assunto, porque meu coração chora ainda por dentro, de eu querer entender como que tiraram a gente das terras que era da gente e jogaram aqui na beira dessa estrada. Então, essa fala, né, de Dona Marieta demonstra essa relação do território com a agrobiodiversidade e como que o Estado foi conivente com esse processo de desterritorialização. Próximo. Bom, aqui tem algumas análises, né, a partir dessa memória, é o que a gente chama de uma memória social, uma memória que demonstra como que essa comunidade vem resistindo e lutando para manter o seu sistema agrícola, mesmo em condições muito difíceis, em pequenos quintais. Há famílias que guardam as suas sementes para pedir um pedaço de terra, um pedaço de quintal para reproduzir e renovar essas sementes, para que, quando eles retornem para o seu território, possam desenvolver os seus sistemas de roça. Pode passar, Josier. Ok, Jéssica. Bom, aqui a gente vai comentar sobre as festas, tá? As festas de santo, que são muito importantes para a reprodução dessas práticas agrícolas, né? Inclusive de conservação, porque nas festas há, sobretudo, processos de trocas das sementes. Pode passar, Josier. Acho que aí a gente vai verificar, não é? A cultura, como é importante nesse processo, o siriri ali, os quilombolas tocando siriri e a dona Valdelina, né, ali pedindo a proteção dos santos para que a colheita e a produção das suas roças seja uma colheita farta, né, para produzir alimento para a comunidade, para a sua família. Próximo. Aí a gente vai ver como que funciona as festas de santo, tá? Nessa experiência, né, viva de uma resistência de luta,
como que essas festas, mesmo fora do território, elas ainda acontecem, com todos esses papéis, né, com todos esses cargos de rainha, rei, juíza e juiz, festeiro e irmandade, e nesse processo todo ocorre muita troca e processo de conservação de sementes. Pode passar, José. Aí a gente vai mostrar o muxirum, como é que acontece, né, entre vizinhos, para que esses sistemas alimentares sejam reproduzidos em condições muito precárias, como vocês podem ver aí nessa foto. Pode ir fazendo, passando, por favor, José, porque o tempo está acabando. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui a gente mostra, não é, nesses pequenos quintais, como a reprodução, né, das frutas, das bananas, das mandiocas. Ali a gente vê o modelo de cozinha, não é, dessa comunidade quilombola, o modelo de forno, né, forno de barro, e eles continuam reproduzindo toda essa identidade e sempre na esperança de voltar para o seu território para reproduzir as suas práticas agrícolas, as suas práticas culturais, as suas festas e continuar conservando as suas sementes. Eu acho que você pode já ir passando para os slides finais. Olha aqui, ó, Dona Luísa. Opa, pode voltar para o anterior? Dona Luísa diz, venho plantando ano a ano, não perco a semente, banana, mamão, abacaxi, pocã, venho replantando, é dos antigos, do meu pai, avô. Para onde a gente vai, a gente leva a semente e planta. Usava a benzeção na roça, as pessoas benziam a roça por causa da fé, tinha gente de mão boa e benzia, a lagarta já caía, né? Quer dizer, a questão da presença de pragas nos sistemas de roça, eles resolviam com reza e ainda fazem essa prática até hoje. Tá? E aí eu peço para o Josier ir passando os próximos slides, porque eu acho que o meu tempo está esgotando. Aí a gente identificou 209 espécies de plantas alimentícias, gente. Vocês imaginam o que é isso? Essas famílias vivendo na beira de uma estrada ou nas áreas urbanas de outras cidades, protegendo e conservando as suas sementes, esse patrimônio genético, né, das suas sementes crioulas, e nós identificamos 209 espécies de plantas alimentícias, sem contar as variedades, tá? De 67 famílias botânicas. Então, é muita diversidade. Aqui a gente vê algumas práticas que eles desenvolvem, né, de conservação. Aí vocês estão vendo aí vidros de sementes e variedades de pimentas. Mãe e filha preparando as leiras, né, com as hortaliças. Aparece ali Dona Nália me contando as suas histórias no campo. Pode passar. Pode passar, José, por favor. Aí vejam, né, o sistema de agrobiodiversidade, como ocorre a conservação dessas sementes, aí mostrando como se protege as manivas de mandioca
e como se conserva essas sementes de uma temporada de roça para outra, de uma safra para outra. Ali, criação de raças de porcos, tá? Que são porcos trazidos desde a época da bocaina, e por isso a gente está assim, numa fase de muita esperança. Essa resistência deu certo, né? Está dando certo, mesmo num contexto de muita dificuldade, essa comunidade se mobilizou, houve uma parceria do movimento, né? Desse movimento social com a universidade. A gente está atuando junto ao Ministério Público Federal e ainda bem que saiu a sentença favorável a essa comunidade e eles estão todos animados para retornar ao seu território de origem. Para vocês verem a relação com a natureza, não é? Aí uma pombinha que faz um ninho aí no telhado das casas, não é? Quilombolas, mostrando aí essa relação harmoniosa com a natureza. Então, é um pouco dessa experiência que a gente queria contar, né? O Mato Grosso não é só agronegócio, o Estado brasileiro é criminoso, os povos quilombolas da Bocaina resistem por meio de suas práticas, memórias e tradições a um modelo de produção hegemônica. Há claramente uma diferença de lógica de relação com a terra entre os quilombolas, que fazem uma apropriação completamente diferente dos fazendeiros, que veem a terra como uma mercadoria. A importância de registrar os conhecimentos tradicionais e as práticas culturais em torno da conservação da agrobiodiversidade e essa forma de a gente aqui na Universidade Federal do Pará desenvolver pesquisa com engajamento social e político nessa luta pela proteção do patrimônio genético das sementes, da vida e do território dessas comunidades. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, professor Flávio, pelo relato aí, por compartilhar com a gente um pouco essa experiência, né, que nos ensina, mas também nos enche de esperança, né? Como você mesmo trouxe, o estado, né, do Mato Grosso, não só o estado do Mato Grosso, mas o Brasil como um todo, não é só agronegócio, né? São as diversas, existem, fazendo contraponto, diversas experiências, né? Diversas comunidades aí no campo, nas águas e nas florestas, fazendo resistência e conservando essa biodiversidade que nós temos hoje, né? E atravessa gerações. Muito obrigada, muito bom ouvi-lo. Tem uma turma aí interagindo no chat, fazendo vários comentários. Eu peço desculpa aos compas aí, porque como eu estou usando o celular, eu acabo que não consigo acompanhar assim tão rápido o chat, mas sei que tem uma turma aí deixando pergunta e fazendo, né, comentários em cima do que os professores trouxe para a gente aqui nessa noite. Bom, para dar continuidade, quero agora convidar o Felipe Caetano, está por aí, para ir assumindo aqui o microfone também, para trazer para a gente também um pouco, né, para contar para nós aí mais uma experiência, né, de resistência, de luta, e vai fortalecendo, né, vai nos fortalecendo, nos deixando grande aí para enfrentar as pelejas da vida, né? Isso aí, Felipe, está com você. Boa noite, gente. Me escutam? Sim. Sim. Pronto. E, Felipe, só aproveitando, queria pedir com muito carinho aos compas aí para cuidar dos microfones, tá? Vamos deixar eles desligados, porque acaba que entra interferência aqui na fala dos professores, né? E atrapalha a gente ouvi-los, tá? Vamos cuidar dos microfones. Obrigada. Felipe? Muito bom. Então, primeiramente, boa noite, né? Para todos, para todas.
Fazer uma saudação aqui aos professores que antecederam, né? Flávio, Ângela. Dizer que para nós do MCP é um prazer muito grande estar organizando esse curso e que para a gente esperamos, né, que a gente possa construir e formar diversos militantes da causa das sementes crioulas e da agroecologia aí em todo o país, né? Eu preparei uma apresentaçãozinha também do nosso trabalho e queria colocar aqui, peço que vocês me confirmem se está aparecendo para vocês aí, tá bom? Tá bom. Apareceu. Chegou? Sim. Muito bom. Então, né, a proposta é a gente apresentar um pouco do trabalho que o Movimento Camponês Popular vem fazendo, né, em torno do debate das sementes crioulas, em torno do processo produtivo, em torno da conservação e uso da agrobiodiversidade, né? A gente vai tentar se focar um pouco mais na parte dos grãos, né, do milho, do feijão, do arroz, adubações verdes, que é o trabalho que a gente tem construído com mais força, né, nos nossos estados, o que não quer dizer que a gente também não tem trabalho com outras culturas, né? Mas queríamos trazer principalmente esses elementos que é de onde surge, né, o berço principal do MCP. Então, eu vou passar... Deu para passar aí, gente? Está passando o slide, não sei se travou como nos outros. Tá passando, Felipe. Pronto. Então, perfeito. Só os ajustes iniciais. Então, assim, primeiro a gente parte de elementos estratégicos, né, do ponto de vista do movimento, entendendo onde que as sementes crioulas se encaixam, né, dentro dessa perspectiva estratégica do movimento, né? Então, eu coloquei 5 pontos aqui, né, que dizem respeito a justamente isso que a gente entende como o desafio de construir um campesinato forte, a produção de alimentos saudáveis, né? E, enfim, construir os sistemas agroalimentares sustentáveis, né? Então, as sementes crioulas, elas se encaixam dentro desses elementos estratégicos nossos, né? Com a construção da autonomia camponesa, né? Perante a indústria, perante as grandes empresas do agronegócio, né? Então, como que o campesinato consegue produzir e guardar suas próprias sementes para não precisar transferir sua renda, né, para as grandes empresas que estão dominando os setores mundial de semente, o mercado mundial de sementes, porque entendemos que além da autonomia camponesa, a gente precisa disputar os sistemas agroalimentares, né? Então, a gente não quer só garantir uma produção camponesa nas nossas comunidades, né? Queremos sim, mas também queremos disputar os sistemas agroalimentares e pensar como que a gente pode, aos poucos, ir derrotando o nosso inimigo central, que é o agronegócio, né? Então, entendemos que as sementes crioulas nos permitem construir essa disputa dos sistemas agroalimentares como estratégia camponesa, como estratégia de construção, né, do próximo ponto, que é a soberania alimentar, que é a soberania popular, que nada mais é do que construção de um campesinato forte, né, e de um projeto de campo onde o campesinato esteja no centro da ação, né? Trazendo em poucas palavras nessa questão da soberania alimentar e popular. Entendemos também que a gente precisa pensar como que a gente, dentro da lógica da soberania alimentar, consegue garantir com que o campesinato, com que a agroecologia seja o sujeito e a matriz produtiva para a gente conseguir alimentar toda a sociedade, e aí pensando que nós temos 200 milhões de habitantes no país, né? Então a gente tem que pensar como que a gente avança nesse processo de produção em quantidade, além de produção em qualidade também dos nossos alimentos, né? E produzir alimentos saudáveis, né? Produzir alimentos saudáveis
E, por fim, essa questão da conservação e uso da agrobiodiversidade, né? Historicamente, os camponeses e camponesas são aqueles responsáveis pela manutenção e conservação de uma série de variedades, como já foi colocado aqui pelos dois professores anteriormente, e que são responsáveis pela existência dessas variedades, a gente pode até dizer, né? Seja variedades de plantas, sejam raças animais, são os camponeses e camponesas, povos e comunidades tradicionais, assentados, quilombolas, enfim, indígenas, todos os sujeitos que envolvem o campesinato, são esses que estão no cotidiano, né? Plantando, produzindo e reproduzindo aquelas sementes, produzindo e reproduzindo aquelas raças animais, né? E são estes que fazem com que essa diversidade genética, essa agrobiodiversidade continue existindo, né? Na natureza e na sociedade de forma geral. Então, um pouco do histórico e atuação do movimento, né? O movimento camponês popular surge no estado de Goiás, no ano de 2008, né? Já surge no bojo, né? Com esse bojo de trabalho com as sementes crioulas, se fortalece no estado de Goiás com esse trabalho com produção de sementes crioulas e, a partir disso, enxerga a necessidade de se nacionalizar, né? Se construir em outros estados, levar os debates que o movimento construía somente no estado de Goiás para outros estados, por entender que o campesinato precisa estar organizado para produzir, por entender que o campesinato precisa estar organizado para lutar pelos seus direitos, né? Então, a gente passa, a partir do ano de 2014, a construir a expansão do movimento para outros estados, né? Como foi o caso do Piauí, da Bahia, do estado de Sergipe no ano de 2014. 2016, a gente segue para o estado do Pará, 2018 no estado de Pernambuco, e pretendemos continuar, né, nesse processo de expansão aí, do movimento, que tem como centro da atuação, né, o trabalho, vamos dizer assim, o principal trabalho, o carro-chefe, a marca do MCP, esse trabalho com produção, resgate, multiplicação, né, melhoramento das sementes crioulas. Então, a gente tem uma série de estratégias, né, que é o que a gente vai comentar um pouco daqui para frente, né, de como que a gente trabalha com as sementes crioulas nos estados, né, e a nível nacional. Queria aqui só nesse primeiro momento pontuar, né, como grandes espaços nacionais de culminância do trabalho que a gente vem fazendo, que são seminários nacionais de agrobiodiversidade e sementes crioulas, que a gente já fizemos 9 edições desse seminário, né? Desde 2008 até o último que aconteceu, que foi em 2019, né? Depois da pandemia, que impossibilitou a realização de seminários, como a gente gosta, como a gente quer, que são seminários presenciais, onde os agricultores se encontram, né? Então, fizemos 9 seminários nacionais, que são espaços de formação, espaço de agitação em torno da bandeira aí das sementes crioulas, e de, né, fortalecimento dessa luta e dessa causa, né? Tivemos 2 feiras de festa. Oi? Só um minutinho. Tá. Compas que estão na sala, vamos desligar os microfones, vamos deixar só o Felipe, está tendo muita interferência, gente. Vamos lá, todo mundo aí fazendo mutirão, desligando os telefones, ou os microfones. Pronto? Aí, vamos voltar. Felipe? Jéssica, quem está de host no Zoom, eu acho que tem como bloquear o microfone. Vê aí na comissão. Tá bom, tá bom. Pronto. A gente está tentando, mas acaba que foge um pouco. Mas vamos lá, gente. Ó, a disciplina de todo mundo aqui na sala, para a gente conseguir ouvir o Felipe, tá bom? Pronto. Voltando aí, Felipe, para você. Valeu, Jéssica. Estava falando dos seminários, né? As feiras e festas de sementes crioulas, que são encontros que a gente faz mais espaçadamente, são encontros mais massivos, onde a gente faz o debate não só para a nossa base, mas para fora, né?
em torno do debate das sementes crioulas. Foram realizadas 2 edições da Feira de Festa das Sementes Crioulas, diversos seminários estaduais, né, onde os estados se organizam, debatem esse tema das sementes crioulas, fazem o debate para dentro, mas fazem também o debate para fora, né? A atuação nos territórios, né, que é um pouco do que a gente vai apresentar mais à frente, e a campanha Sementes da Vida, que tem sido a última grande ação, né, que o movimento tem construído aí em defesa das sementes crioulas contra as contaminações e dentro desse bojo, né? Então, coloquei aqui algumas imagens, algumas fotos dos últimos seminários nacionais de sementes que ocorreram, né? O de cima aí, aqui no estado de Sergipe, o embaixo do lado esquerdo, o último que aconteceu de fato, que foi em 2019 no estado do Pará, o de Sergipe foi em 2017, e esse do lado direito embaixo em Goiás, no ano de 2015, né, que são um pouco dos encontros que a gente vai construindo para fazer o debate aí com a nossa companheirada e com os parceiros em torno da importância das sementes crioulas. Então, a gente, além desses espaços nacionais, a gente tem uma atuação muito centrada nos territórios, né? Como que a gente consegue desenvolver essas ações nos territórios, né? Então, coloquei assim, pontuei eles aqui, mas a ideia é que a gente possa apresentar um pouco mais do trabalho mais à frente, né? Mas trabalhamos em torno do mapeamento e do resgate das sementes crioulas, né? Mapeamento de guardiões e guardiãs, resgate das sementes crioulas, multiplicação, né? O incentivo à produção das sementes crioulas, a partir de uma linha política que a gente entende, mas também a partir de uma forma de se gerar renda para o campesinato, né? O debate da produção, como que a gente consegue ampliar a produção das sementes crioulas, o desafio constante, né, da transição agroecológica, o debate sobre o melhoramento, né, melhoramento participativo, melhoramento das sementes junto com os agricultores, a testagem, né, que são coisas que a gente também faz aí na atuação dos nossos territórios, a testagem de contaminação por transgenia, as capacitações e intercâmbios que também fazemos em torno dessa questão das sementes crioulas, para que a gente possa ir trocando conhecimento entre os agricultores, para que a gente possa ir qualificando a nossa produção, né? A questão dos estoques, né? E aí eu coloco estoques, que existem várias formas de se construir esse estoque, com maior ou menor organização camponesa, né, envolvido, mas trazer os exemplos dos bancos e das casas de sementes, das unidades de beneficiamento de sementes, né, que são os espaços onde a gente consegue guardar as sementes produzidas de forma coletiva, né, visando trocas, visando comercialização, né, visando incidência em políticas públicas. O debate da comercialização, né, comercialização das sementes crioulas e dos produtos, né, advindos aí do beneficiamento, né, destas sementes, desses grãos que são produzidos, e a incidência política nos territórios, né? Então, todas essas questões englobam o leque de trabalho que o movimento vem fazendo, né, aí em torno desse debate das sementes crioulas, né? Então, primeiro ponto, né, mapeamento e resgate, né? A gente trabalha muito no sentido de como que a gente vai identificando nos territórios onde a gente já está, né, quem são os agricultores que são guardiões de semente, que têm o interesse, que têm a vontade de produzir a partir das sementes crioulas, né? Então, tem 2 sujeitos, né? Tem aquele que já produz e tem aquele que quer produzir, né? Então, a gente consegue, de alguma forma, ir construindo um intercâmbio entre esses, né? E viabilizar que aqueles que não têm as sementes também possam ter acesso a ela para começar a produzir, né? Então, nesse processo, a gente conseguiu aí já ter um trabalho de resgate, né? De 40 variedades de feijão, de mais de 15 variedades de milho, 6 variedades de arroz, 12 variedades de adubos verdes, né, nesses estados onde a gente está. Com certeza tem muito mais, né, que a gente não conseguiu sistematizar, né, mas isso aqui é o que nós temos sistematizado dentro do movimento. Aqui são algumas fotos que ilustram um pouco desse trabalho, né, dos guardiões de semente que nós temos, que estão dentro do movimento, né. O incentivo, né, eu acho que o incentivo aos agricultores estarem produzindo, né, se dá de várias formas, né.
a partir das sementes crioulas. Então, a gente consegue construir muito, né? Conseguia, né, em períodos anteriores, quando a gente tinha políticas públicas de distribuição de sementes, né? Onde a gente conseguia viabilizar a comercialização e distribuição das sementes crioulas para outros agricultores, né? A gente tem conseguido isso hoje via municípios, principalmente, em alguns casos via governos estaduais, né? Vou falar disso mais à frente um pouco, mas a viabilização da distribuição de sementes entre os agricultores, né? Isso se dá tanto do ponto de vista da compra pelo Estado, né? Pelos municípios, mas também a partir de feiras, de trocas, né? Desses encontros que a gente constrói nos territórios, dos intercâmbios, né? Algumas outras formas são os ensaios de variedades crioulas, né? Onde a gente planta numa mesma área, né? Diversas variedades de milho ou de feijão, né? Ou de arroz, enfim, e vai fazendo um processo de entendimento participativo de qual que é a melhor variedade para a realidade de cada agricultor, né? Então, esse é o que nós chamamos de ensaio de variedades, né? Então, essas duas fotos aí exemplificam um pouco disso, né? A primeira foto do lado esquerdo é a implantação de um ensaio, e a segunda do lado direito é um processo de avaliação do ensaio sendo feito pelos agricultores, né? E entendemos justamente isso, né? Que esse incentivo se dá por dois grandes viés, né? Que é o da autonomia, né? Das famílias camponesas, né? Do campesinato, de não ter que ficar dependente de todo ano ter que comprar suas sementes, mas também da perspectiva da geração de renda, da agregação de valor ao que está sendo produzido ali como um alimento limpo, um alimento saudável, para essa agregação de valor para os camponeses e camponesas, né? O debate da produção, né? Então a gente pensa como que a gente consegue avançar, né, nas experiências de ampliação. Oi? 5 minutos, tá bom? Tá bom. Estou no cronômetro aqui também, Jéssica. Então, como que a gente consegue avançar nesse debate da produção, né? E aí pensando na produção não apenas para o consumo da família, mas como que a gente consegue ampliar a escala de produção, seguindo nossos princípios da agricultura camponesa, da agroecologia, na perspectiva de a gente conseguir alimentar a sociedade, né? Então, a gente tem feito muito esse trabalho de conseguir construir, ampliar a produção mesmo, né, junto aos agricultores, buscando crédito, buscando acesso a mercados, enfim, dos produtos que estão colocados, né? O desafio permanente que a gente tem da transição agroecológica, né? Em alguns lugares a gente já conseguiu avançar mais, outros ainda temos que avançar muito mais, né? Mas coloquei essas três imagens aí como imagens representativas de algumas ações que o movimento vem construindo, né? Essa do lado direito, maior, são as experiências dos corredores agroecológicos, né, que têm sido feitas no estado de Goiás, onde a gente consorcia a produção dos grãos com adubos verdes, né, com outras culturas, para que se possa construir um melhoramento de solo, construir um combate natural, né, de pragas, né, a partir da biodiversidade, a partir da diversificação dos cultivos. Aqui embaixo, do lado esquerdo, são produtos de uma biofábrica de insumos agroecológicos que nós estamos fazendo, né, e aqui em Sergipe. E essa foto de cima com algodão é a experiência dos companheiros e companheiras lá do estado de Pernambuco, que tem feito o trabalho com a produção de algodão orgânico, né? Não está dentro desse bojo dos grãos, mas achei importante colocar isso como algumas experiências que têm sido desenvolvidas, né? Vou avançar por tempo, mas um outro elemento fundamental é o debate do melhoramento, né? Como que a gente consegue construir um melhoramento destas sementes de uma forma participativa e que tem o campesinato como sujeito central, né, desse processo de melhoramento, né? Então, esses aqui são alguns dos cursos que a gente vai fazendo de seleção massal, né, para que os agricultores assumam um pouco dessas práticas, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, para que a gente possa melhorar, né, as nossas sementes, ampliar nossa produtividade, ter
essas sementes cada vez mais produtivas, né? Porque isso também é importante para o campesinato, para os agricultores, que amplia a capacidade de geração de renda das famílias, amplia a quantidade de alimentos produzidos. E a gente faz esse curso em parceria com diversas instituições aí, em vários locais do Brasil. A testagem, né? A testagem das sementes crioulas, que a gente também está dentro do nosso bojo de ação, que é como que a gente consegue garantir uma semente limpa, uma semente pura, sem contaminação. Então, toda semente que o movimento trabalha é feito esse processo de testagem, né, das fitas aí para ver se está com contaminação ou não. As capacitações, né, que aí são dias de campo, são oficinas, são intercâmbios, são diversas capacitações que a gente constrói também nos territórios para que a gente possa ir avançando, né, no nível de consciência, na importância dos produzir a partir de sementes crioulas, como que a gente vai construindo essa transição agroecológica, como a gente vai nesses intercâmbios também trocando semente entre os agricultores, né? Então, aqui são algumas imagens de atividades ocorridas nos vários estados onde o MCP está presente. A questão dos estoques, né? A gente tem trabalho tanto com bancos comunitários de semente, casas de semente, e unidades de beneficiamento de semente, cada uma delas com uma dimensão, uma quantidade de sementes que consegue armazenar. Enfim, o debate do beneficiamento das sementes, né? Como que a gente consegue classificar, organizar nossas sementes. Então, em alguns estados, a gente tem um maquinário que consegue estar classificando essas sementes para que a gente possa estar colocando elas no mercado, né? Então, que são algumas fotos de Goiás e de Sergipe. E o beneficiamento dessa produção em alimentos, né? Então, nós estamos falando de grãos e como que esses grãos são consumidos pela humanidade, né? Então, temos o cuscuz crioulo, que é uma produção aqui de Sergipe, temos o feijão, temos os feijões que são empacotados em diversos estados, temos a produção de bolos, de pães, enfim, de diversos produtos que são feitos a partir dessas sementes crioulas que são produzidas pelo nosso povo, né? Então, uma das formas de uso que a gente também tem. O tempo está acabando, né? Então, eu vou começar a correr. Acabando não, acabou já, né? Então, a comercialização, né, que eu acho que é um fator fundamental para a gente, que é como que a gente consegue garantir que o Estado viabilize a aquisição das sementes produzidas pelos agricultores e distribua isso para outros agricultores, né? Então, a gente tem a UPA Sementes, que infelizmente está parado atualmente, tem a luta através dos governos estaduais e das prefeituras. Já tivemos uma marca aí de mais de 1.500 toneladas de sementes de milho, de feijão, de arroz comercializadas, né, pelo movimento nos vários estados. A incidência política, né, onde a gente vai, em conjunto com outras organizações, também incidindo nas legislações dos estados para que a gente possa aprovar, né, formas de fortalecimento aí da agricultura camponesa, das sementes crioulas nos estados, né? Então, nós temos aí uma lei de sementes aprovada em Sergipe, uma lei de sementes aprovada no Piauí, uma lei de agroecologia aprovada em Sergipe, lei da agricultura familiar camponesa em Goiás, lei de agroecologia em Pernambuco, e nos vários municípios onde a gente tem atuação também são formas que a gente vem buscando, né? Que se criem leis, que se criem programas em defesa das sementes crioulas, né? E, por fim, agora essa mais nova campanha que nós temos construído aí em torno da defesa das sementes crioulas, campanha Sementes da Vida. Para ir finalizando, a questão dos desafios, né? A gente sempre enxerga como que a gente consegue expandir esse trabalho nosso, né, para outros estados, para outras regiões onde a gente não está. É um desafio permanente do movimento, né? Como que a gente consegue expandir esse trabalho, porque entendemos que o campesinato mais organizado, o campesinato mais forte vai ter uma capacidade maior de produção, mas também vai ter uma capacidade maior de lutar, né, para conquistar melhorias para o povo camponês. Avançar na produção agroecológica, né, como que a gente pensa, como que a gente consegue melhorar as práticas produtivas, avançar nessa produção agroecológica e, ao mesmo tempo, ir pensando na questão da escala de produção, né? A gente teve uma apresentação de experiência muito bacana aqui do pessoal do MST e do arroz. O desafio do melhoramento, né? Que a gente precisa cotidianamente estar fazendo,
junto dos nossos agricultores, para que as sementes crioulas fiquem cada vez melhores, cada vez mais produtivas. A construção de mercados, né, para sementes crioulas, que infelizmente hoje existe uma série de entraves, uma série de legislações nacionais que dificultam, né, com que as sementes crioulas possam ser adquiridas, por exemplo, em lojas de agropecuárias, enfim. Disputar esses espaços para nós também é disputar os sistemas agroalimentares, né? Então, como que a gente consegue criar um mercado para que as sementes crioulas possam estar circulando, né, livremente, assim como as sementes, as demais sementes hoje circulam, né? O desafio da questão das contaminações, que para a gente tem sido muito caro nesses últimos anos, e por isso também criamos uma campanha Sementes da Vida. E, por fim, um apoio maior do Estado para a agricultura camponesa. Né? E é isso aí nos mais diversos âmbitos, de programas de compra, de programas estruturantes para a agricultura camponesa, e, enfim, programa de proteção das sementes crioulas e por aí vai. Então, queria agradecer a todo mundo e dizer que essa luta está só começando, né? A gente precisa construir essas experiências, fortalecer a luta em defesa das sementes crioulas nos vários territórios do país e fazer frente ao avanço do agronegócio, e essas são as nossas ferramentas de luta, né? A agrobiodiversidade, as sementes e a produção de alimentos. Então, um abraço, gente. Valeu e vamos ao debate. Muito bom, Felipe. Obrigada aí pela exposição de mais uma experiência. É assim que a gente vai construindo, né, e fortalecendo a nossa resistência. Bom, já pelo adiantar da hora, eu vou aqui, né, passar para o nosso terceiro momento, né, que é as perguntas aqui. Vários compas aí foram se manifestando no chat, né, com comentários, com questões que eu vou agora ler aqui para que os professores, né, a professora Ângela, o professor Flávio e também o Felipe possa, de alguma forma, né, trazer também questões relacionadas a essas perguntas, porque a gente sabe que o tempo é pequeno, né, pela quantidade de questões que são levantadas e porque o debate também nos instiga bastante, né, a poder conversar mais, a trocar mais, né? E aí destacar, né, os companheiros foram colocando aí no chat as diversas festividades, né, que já aconteceu em torno das sementes. Eu vi que teve na Paraíba, no Ceará, vai acontecer em agosto no Paraná. Então, muitas festividades aí também, né, para celebrar a importância das sementes crioulas no processo de conservação da nossa agrobiodiversidade. Bom, passando aqui para as perguntas, a companheirada foi soltando no chat, eu espero que a gente tenha conseguido pegar todas, né? Eu vou fazer a leitura, tá? E aí vocês vão anotando aí. Bom, Eva Vilma, ela pergunta: boa noite, professores. Depois de ouvi-los, falo na última aula e ler alguns textos do Drive, fiquei com uma dúvida. Tenho visto vários perfis no Instagram e no Mercado Livre de pessoas que comercializam sementes, mas não são agricultores. São pessoas que se dedicam a multiplicar sementes e vendê-las. Na descrição do produto não há menção à origem, local e comunidade. É possível chamar de crioula uma semente que não tem relação estreita com um povo e um lugar? A Glenn traz as seguintes perguntas. As práticas estabelecidas garantem diversidade suficiente para que não haja perda por deriva genética ou erosão genética? Ela também pergunta qual é a raça desse porco criado pela comunidade quilombola na Bocaina? Imagino que seja um crioulo pé duro, mas eles denominam esse porco de alguma forma mais específica?
O Giuseppe traz a seguinte pergunta: qual o vosso parecer sobre a Bioforte? A Natália, agora já vem algumas perguntas mais direcionadas à exposição do Felipe. A Natália pergunta: tem perspectiva para um próximo seminário? O Edmundo, por que não conseguimos formar uma rede nacional em defesa das sementes crioulas? Temos o MCP, a ASA Brasil, o MST, temos o Estado do Paraná, mas todos de forma isolada, cada um no seu espaço. Então, isso é uma pergunta, né? Esse desafio da rede. A Giovana, como são as testagens? Quais os locais que podemos fazer para evitar a contaminação dos bancos de sementes? A Gen, o MCP tem feito algum debate sobre o risco trazido pelas novas biotecnologias, como edição genética, Gen Drive, etc., e a digitalização da comida? A Doralice pergunta: nesse ensaio de variedades, plantando várias espécies juntas, uma não contamina a outra? A Cláudia: como conservar as sementes? A Eliana: se a semente for contaminada, tem como ser recuperada ou se perde para sempre? A Doralice pergunta: gostaria de saber se existe UBS em Minas Gerais. Ela diz que produz sementes em pequenas quantidades de aveia preta. E é impossível descascar e não vale a pena comprar maquinário. Então, ela traz aí a questão do desafio, né, das tecnologias para o plantio, né, das sementes, enfim. Bom, se não tiver mais nenhuma aqui no chat, por fim, acredito que são essas. São essas questões, então. Me parece que veio mais uma aqui, só um minutinho, gente. A Ivanir pergunta para o Felipe, que tem interesse na semente de algodão agroecológico. Então, quer saber como é que consegue. Bom, foram essas as perguntas que apareceram aí durante a exposição de vocês, professora Flávia, ou professor Flávio, professora Ângela e Felipe. Então, eu vou retomar com vocês na ordem que a gente começou, pode ser? Professora Ângela, então, se já quiser trazer as considerações em relação às perguntas e também, né, as considerações finais para a gente já ir encerrando. Pode ser, ok. Obrigada, Jéssica. E parabéns também pelas apresentações do professor Flávio, do professor Felipe, e parabéns a todos, não, pelas colaborações no chat. Eu vou responder algumas perguntas e deixar os que são fora da minha área para os outros dois colegas aqui, mas em termos da biodiversidade genética, especificamente falando dessa experiência de Manivas e a minha experiência mais geralmente, né, na região amazônica. Claro, nós não colocamos no Drive, mas além desses estudos, né, que falam mais sobre as práticas e as formas de manejo mais tradicional, tem algumas testes, né, genéticas que tentam mostrar isso, que até no nível genética, as formas de práticas e manejo das trocas entre os agricultores familiares, os camponeses e os povos e comunidades tradicionais, que realmente mantém uma diversidade genética, no caso da mandioca, porque a mandioca tem essa facilidade. Porém, como o Flávio mencionou, não, nesse caso que eu trago, estudo de caso, eles têm uma situação territorial que vamos dizer, é mais privilegiado no sentido, mas isso que deveria ser assim, mas eles têm uma certa garantia do uso, não, do território, não quer dizer que não tem conflitos e desafios, mas não no nível que
um caso de várias outras comunidades em situação mais de conflito, vamos dizer, conflito mais tenso, né? Então, assim, enquanto eles têm acesso à terra, acesso à habilidade de manter essas práticas, sim, garante. E a outra coisa que a gente tem que pensar é essa diversidade, não, que eles estão mantendo, vamos dizer que alcança, não é que alcança, mas está suprindo as necessidades e os desejos das pessoas, não? Eles têm esse nível de diversidade porque realmente faz sentido para esse contexto social e para as demandas e necessidades deles, não? Eu acho que isso é importante. Algumas das outras coisas, por exemplo, essa pergunta sobre a comercialização das sementes, vou deixar para o Felipe, talvez para o Flávio também falar mais. Mas a parte por exemplo, numa roça, se você tem várias espécies e várias variedades, se um contamina o outro, dessa parte da contaminação, é mais preocupante. Eu ouvi falar assim, bastante, por exemplo, no meu país de origem, não? Eles têm esse problema com alguns variedades antigas, não? Mantidos de agricultores, não? Que são agricultores familiares, que mantêm certas variedades de trigo e que são, hoje em dia, totalmente contaminados pelas variedades que vêm do Monsanto, não? Que tem, como é? Aquela... como é? Esqueci, assim. Mas que são manipulados, não? Que tem toda esse problema, porque a polinização é feita pelo vento. Então, tem esses problemas. Em termos dessas roças camponesas que eu mostrei, tem essa ideia que é uma maniva forte, pode virar uma maniva fraca, porque realmente tem esse cruzamento. Só que, assim, eu não diria que é uma contaminação, é uma coisa que as pessoas sabem, faz parte desse sistema. Então, quando isso acontece, eles procuram outro. Aí, justamente, a ideia que você pode ter essas trocas genéticas faz com que o sistema fique mais biodiverso. Então, era isso que eu queria dizer. Mas, realmente, essa contaminação é preocupante por outros motivos, em outros contextos. Câmbio. E as considerações finais, queria agradecer novamente, dizer que eu estou à disposição, não colaborar mais, eu vou enviar as apresentações minhas e os outros materiais que vocês pediram aqui no chat. Muito obrigada. Obrigada, professora Ângela. Foram surgindo outras perguntas depois que eu socializei, mas tem a ver com essa questão da conservação, né, que você acabou falando também, né, como é que é esses cuidados para a conservação das sementes, principalmente no seu armazenamento. E aí veio uma pergunta da Patrícia sobre essa questão de compartilhar sementes em espaços que não têm indicação da origem. Como é que vocês veem isso? Se isso é negativo, né? Ou, enfim. E a Cláudia, professor Flávio, gostaria de saber se você tem mais exemplos sobre as rezas, né? Que as comunidades quilombolas fazem, né? Para combater pragas, enfim, se isso funciona. Mas vieram mais essas questões. Bom, vou passar aqui para o professor Flávio, então. Se me permite, Flávio, é porque quando eu estava falando, deu um branco só na palavra, mas era isso mesmo que eu estava falando dos transgênicas, não? As sementes, que é bem complicado nesses aspectos. Obrigada, gente, que vocês colocaram aqui. Só isso. Tá bom. Sementes transgênicas. Então, gente, sobre a pergunta da Eva, não é? A gente tem como garantir se essas sementes que são vendidas pela internet, pelo Mercado Livre, se são crioulas ou não? Eu penso que não, né? A gente não tem como fazer essa garantia.
Vocês viram aí que a explanação do Felipe tem toda um ritual, né? Tem toda um controle, e a gente não tem, né, como garantir de forma alguma que essas sementes são crioulas. Com relação a essa pergunta da Patrícia, né, sobre as rezas, muitas vezes, Patrícia, essas rezas, elas são colocadas em segredo, não é? Essa tradição muitas vezes é passada de pai para filho, ou de mãe para filho, ou de avô para neto, e geralmente as comunidades chamam, né, de rezadores ou benzedores ou experientes. No Mato Grosso, chama muito com esse termo, experientes, né? Inclusive, a gente fica, assim, receoso, né, de fazer esse tipo de pergunta, porque às vezes é uma tradição que vem dos antepassados, né? Mas eu não tenho dúvida, eu acredito sim que essas rezas resolvem. Aqui, por exemplo, na Ilha do Marajó, com comunidades do Marajó, a gente tinha uma liderança que, inclusive, foi assassinada, o seu Lalor, que ele fazia acordo com as formigas. Ele dizia: olha, formigas, não comam a minha roça de mandioca agora, elas estão crescendo. Quando eu colher minhas mandiocas, a gente faz a divisão. Eu sei que vocês também são importantes e querem comer. E as formigas não mexiam na roça dele, né? Isso eu escrevi num texto meu e tal, e depois o seu Lalor foi assassinado aqui em Belém. A raça de porco, eles chamam de porco tradicional da Bucaina, né? É uma raça, né? Não tem um nome específico, mas é uma raça antiga que eles criavam desde o tempo em que eles viviam na Bucaina, né? Que foi uma pergunta que o Glenn, ou a Glenn, não sei, eu não gravei aqui, foi tão rápido, que colocou essa pergunta, né? O Giuseppe fez uma pergunta sobre a Bioforte, mas eu não entendi. Se isso é uma empresa, se isso é um tipo de semente, eu fiquei sem compreender, Jéssica. E aí depois, se ele puder colocar especificamente aqui para mim no chat, e aí eu posso responder, né? Assim, esse processo é importante, né? E foi muito interessante a gente trazer a experiência do MCP, esse caso, né? Veja que como a gente trouxe essa diversidade, né? Ângela trouxe um caso ribeirinho, né? Lá do Amazonas. A gente trouxe a experiência de uma luta histórica, de um processo de desterritorialização, e como esse campesinato ele é reproduzido, a resistência está ali, né? As comunidades estão fazendo a proteção, né, desse patrimônio genético das suas sementes, e compreendem que a sua segurança alimentar, o seu sistema agroalimentar e a sua própria identidade, ela está completamente em risco, né, porque essa soberania ela foi arrancada, né? Esse modo de ser camponês foi desmantelado a partir de uma negligência do Estado. É por isso que no texto eu escrevo, né, que o Estado brasileiro é criminoso nesse caso, né, e precisa pagar por esse crime, né, e as comunidades continuam, né, conservando as suas sementes, mesmo nesse contexto de expropriação. E por isso, gente, ir agradecendo, né, dar os parabéns ao MCP. Eu tive a alegria de participar de um desses festivais que o Felipe colocou, esse encontro que houve aqui em Belém, né, bem antes da pandemia. Foi um encontro muito bonito, com a participação da Universidade Federal do Pará. A gente apoiou aqui e acolheu o evento, com os compas aqui de Belém, né, e do Pará inteiro. Foi muito gratificante. Eu queria dizer que nós somos pura resistência, né? E que aqui a Universidade do Pará faz pesquisa com esse perfil, né, de envolvimento, de engajamento
e de luta junto aos movimentos, né, às comunidades, às associações, aos camponeses, e dizer que essa contribuição que o MCP está dando para esse grupo que está aqui, não é, nessa ciranda, nessas semanas de formação, isso vai repercutir de maneira muito positiva e só tem a fortalecer o aspecto do engrandecimento do nosso conhecimento, né, que é múltiplo, que é diverso, a gente aprende uns com os outros e ensina, muito numa perspectiva de Paulo Freire, de uma educação popular, e a gente também cria uma rede de colaboração e de fortalecimento da nossa luta, né, para que a gente tenha, né, nesse sistema de rede integrada, o fortalecimento da nossa luta, né, que é uma luta pela defesa da vida, é uma luta pela defesa da soberania dos nossos povos e do nosso patrimônio agrobiodiverso, né? Então, acho que esse é o principal fundamento desse curso, desse encontro, e deixar aqui o meu abraço e minha amizade, né, a todo mundo que está aqui nesse evento, nos ouvindo, em plena noite, às vezes muitos camponeses cansados da sua luta diária, e estamos aqui, resistindo e fortes. Tá? E muito obrigado, gente. Um prazer enorme. Pena que está acabando, né? Semana que vem já tem outra ciranda e a gente continua nessa roda. Muito bem, professor Flávio. Muito obrigada. Já ir passando para o Felipe, pelo nosso adiantar da hora aqui. Muito bem. Vamos lá, então, rapidamente, por conta da hora e porque eu passei alguns minutos lá atrás, né? Então, não vou conseguir responder todas as perguntas, certo? Algumas já foram respondidas, posso deixar. E vou focar em algumas que não foram, talvez, né? Perguntas sobre como testar. Hoje a gente trabalha com testes laboratoriais, daqueles das fitas, né? São testes relativamente caros, comprados de laboratórios internacionais, né? Então, não é fácil conseguir esses testes, são relativamente caros, então é mais uma dificuldade que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem lutado para que isso se torne também nos municípios e no estado política pública, né? Que os agricultores tenham o direito de conseguir testar suas sementes, né? Para entender, saber se elas estão contaminadas ou não, né? O debate das biotecnologias, das novas biotecnologias que o Glenn perguntou, é um debate caro para a gente, Glenn, é um debate que a gente tem entendimento da necessidade de aprofundamento, né? Até porque o nosso inimigo, o agronegócio, tem se apropriado cada vez mais dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, e a gente precisa entender, né, o que é isso, como que isso se configura, e é um grande desafio para a gente conseguir se apropriar mais, né? Eu acho que até pedimos contribuição aí aos companheiros e companheiras que têm maior aprofundamento nesse debate para entender quais as consequências disso para o campesinato, né? E para, enfim, o povo do campo, os trabalhadores do campo, né, que com esse avanço tecnológico que existe, a gente tem ficado, o campesinato tem cada vez mais sido expulso, né, do campo. Então, é um debate que nós precisamos fazer e entender como que isso se configura, né, nesse século XXI, como que isso tem se desenvolvido e quais as implicações disso para nós, né? Sobre a questão se as práticas garantem a não erosão genética, né? Foi mais ou menos essa pergunta, né? Esse também é um grande desafio para a gente, né? Porque o milho, em específico, ele tem uma questão genética que é diferente do feijão, que é uma planta autógama, né? A gente vai estudar isso um pouco mais agora na próxima ciranda, que é a ciranda técnico-agronômica. Mas o milho é das culturas que mais sofre erosão genética, né? E isso acontece, inclusive, dentro das próprias casas de semente, dentro dos próprios bancos de semente, dentro desses espaços que a gente faz de troca de sementes.
porque determinada pessoa troca uma espiga, né, com outra pessoa, e a gente tem que pensar como que a gente consegue garantir, né, a não erosão genética. Por exemplo, para a gente garantir a variabilidade genética do milho, a gente precisa de pelo menos 1 grão de 500 plantas diferentes, né, para que a gente mantenha a variabilidade, mantenha as características e as condições daquela variedade, né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo também de pensar como que a gente consegue construir esse melhoramento, né, esse entendimento pelos agricultores, para que a gente não tenha esse processo de erosão genética, né, o processo da seleção, né, das sementes, das várias espigas e tudo mais. São desafios grandes nossos. Próximo seminário nacional, nós estamos discutindo isso dentro da direção nacional. Com certeza, daqui até o final do curso, nós daremos algum informe sobre onde e quando será o próximo seminário, e estão, desde já, todos e todas convidados a participarem. Como criar uma rede nacional? Existe redes nacionais, né? Existe articulação em torno da Articulação Nacional da Agroecologia, do GTBio, né, que engloba esse conjunto de organizações aí que foram citadas, MCP, MCST, MPA, ASA, enfim. E existem as articulações das redes nos territórios, né? E eu acho que essas articulações dos territórios também, né, têm feito papéis importantes aí para a consolidação de leis municipais, leis estaduais, e, enfim, por aí vai, assim como a articulação nacional, as redes nacionais têm feito debates mais de caráter nacional, e quais as implicações, né, do cenário político que a gente tem tido para esse debate das sementes crioulas. Essas articulações nacionais existem, né, e as organizações estão presentes nelas, né. Ensaios contaminam as variedades. Aí, veja, a ideia dos ensaios de variedades não é reproduzir sementes, certo? A ideia dos ensaios de variedade é estudar as variedades, né? Claro que ali você colocando 7, 8 variedades de milho, uma do lado da outra, elas vão todas se misturar, né? Não é contaminar necessariamente, é se misturar, cruzar entre elas, né? E vão, de alguma forma, criar um conjunto de características mescladas, né? Mas vejam, a ideia do ensaio não é multiplicar sementes. A gente sempre que faz um ensaio, a colheita daquilo ali não é utilizada como semente, né? Os ensaios servem para que os agricultores visualizem qual que é a melhor variedade para a sua realidade, né? Então, os agricultores, existem várias realidades e os ensaios servem para isso, para que aquele agricultor entenda que determinada variedade vai se adaptar melhor à sua realidade, às suas condições, aos seus objetivos com a produção. Se for contaminado, dá para descontaminar? Há quem diga que dá, mas é um processo caríssimo e que necessita de processos laboratoriais que, infelizmente, hoje o campesinato não tem condições, né? Então, de fazer isso. E aí, no geral, a gente considera que quando contamina, é muito difícil descontaminar, né? Então, a gente, de alguma forma, tem agricultores que permanecem plantando essas variedades, mas sabendo que elas estão contaminadas, né? E não vão poder comercializar, não vão poder botar ela no mercado como semente crioula. A Jéssica já abriu a câmera dela, estou entendendo que é para eu ir finalizando. Então, gente, agradeço, né, mais uma vez a presença de todos aí, e vamos construir esse curso, vamos construir a campanha Sementes da Vida e avançar aí com as sementes crioulas no nosso Brasil. Muito bem, Felipe. Muito obrigada. Quero, em nome do Movimento Camponês Popular, agradecer vocês, né? Em especial a professora Ângela, professor Flávio, pela contribuição, né? Desde a semana passada com a gente aqui nessas noites de quarta-feira, né? Professor Flávio, que está aí na construção também desse curso. Agradecer vocês, né? Receba o nosso carinho, nosso reconhecimento e dizer que vocês são fundamentais, né? A pesquisa, ela é fundamental e principalmente ter vocês, né, dentro desses espaços institucionais que são as universidades, é fundamental para trazer esse debate
à tona, né, para trazer esse debate para a visibilidade, porque a gente sabe que na história, né, dessa sociedade capitalista, os camponeses, as comunidades camponesas sempre ficaram à margem, né, sempre tentaram os apagar, mas a gente resiste e insiste, né, em continuar. Não é à toa que nós estamos aqui de diferentes lugares desse país e também de outros lugares, né, porque a gente tem compas aqui da Argentina ajudando a construir, para que a gente possa se fortalecer, né, acumular no nosso conhecimento, mas também acumular na nossa prática. E a gente espera sair desse curso, ao final dele, lá em julho, construindo uma rede bem forte de sujeitos, né, e sujeitas comprometidos em defender as sementes crioulas, né, não só aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo. Então, boa noite a todas, a todos. Obrigada aí pela paciência, pelo tempo, e mais uma vez vai desculpando aí os desencontros tecnológicos da minha pessoa. E quarta-feira, às 19 horas, a gente se encontra aqui. Combinado? Abraço apertado aí em todos e todas. Um abraço, Jéssica, Ângela, Felipe. Um abraço, você, pessoal. Muito obrigada. todo mundo, gente. Fora Bolsonaro. Fora. Isso aí, fora Bolsonaro.